né? E foi muito mal essa experiência que ele passou, né? Apesar da graça do Senhor, né? Do Senhor ter misericórdia, mas ele sofreu as consequências do ato que ele cometeu, tá certo? Aí no versículo 21, ele diz assim, ó, o Senhor vê os caminhos do homem e examina todos os seus passos. Ó, as maldades do ímpio o prendem. Ele se torna prisioneiro das cordas do seu pecado. Olá, meus amados irmãos em Cristo Jesus, sejam bem-vindos aqui ao canal. Hoje o vídeo vai ser Provérbios capítulo 5, né? Graças a Deus já fizemos Provérbios capítulo 1, 2, 3, 4 e hoje é o 5, tá bom? Se você gosta de ler a Bíblia, da palavra de Deus, fica aqui no canal até o final do vídeo, tá bom? Para ouvir a palavra do Senhor. Aqui o título nos ajuda a compreender um pouquinho mais sobre o assunto que ele vai tratar aqui, tá certo? Por exemplo, o título diz assim, advertência contra o adultério. Ou seja, ele vai falar, né, sobre a questão do adultério, né? Mas como nós devemos se portar, né, diante disso, desse assunto, entender um pouquinho mais, né, como Deus quer que nós façamos, né, conforme a palavra do Senhor. Claro que tem algumas coisas aqui que nós devemos olhar com atenção, tá certo? Vamos começar aqui, ó. Ele diz assim, meu filho, dê atenção à minha sabedoria, incline os ouvidos para perceber o meu discernimento. No versículo 2, ele diz, assim você manterá o bom senso e os seus lábios guardarão o conhecimento, pois os lábios da mulher imoral destilam mel. Olha aí. Sua voz é mais suave que o azeite, né? Ele não está dizendo que é uma coisa ruim, né? Mas é uma coisa boa. Mas, né? Aí ele vai falar, ó. O versículo 4 diz assim, mas no final é amargo como fel, afiada como uma espada de 2 gumes. Olha aí no final como vai ser amargo, né? Os seus pés descem para a morte e os seus passos conduzem diretamente para a sepultura, né? Com certeza aqui ele vai falar sobre o marido traído, né? Que pode tirar a vida da pessoa, né? E vamos lá, né? Vamos ver aqui o que ele vai falar mais. Ó, lembrando que Provérbios foi escrito por Salomão, né? O rei, o filho do rei Davi, que também foi rei de Israel, né? Ó, ela nem percebe que anda por caminhos tortuosos e não enxerga a vereda da vida, a mulher imoral, né? Agora então, meu filho, ouça-me, não se desvie das minhas palavras. Fique longe dessa mulher, não se aproxime da porta de sua casa, para que você não entregue aos outros o seu vigor, nem a sua vida a algum homem cruel, né? Um homem cruel, com certeza, o marido na hora da ira, né? Se torna esse homem cruel, né? Ó, no versículo 10, ele diz assim, para que estranhos não se fartem do seu trabalho e outros não se enriqueçam à custa do seu esforço, né? Porque a herança, tudo que você vai deixar precocemente, se for, né, pego por um marido traído, cruel ali, né, vai ficar todo para os outros, né? Você não vai viver a sua vida aqui muito tempo, né? No final da vida você gemerá com sua carne e seu corpo desgastado, né? Você dirá, a pessoa vai reconhecer, né? Aqui no final vai dizer assim, ó. Você dirá, como odiei a disciplina, né? Como meu coração rejeitou a repreensão, né? Lembrando que Salomão teve as minhas mulheres, né? E ele tem muitos motivos para escrever Provérbios e Eclesiastes, né? Contando ali as experiências que ele passou, né? Aí ele vai dizer, ó, não ouvi os meus mestres, nem escutei os que me ensinavam, né? Cheguei à beira da ruína completa. Olha aí no versículo 14. À vista de toda a comunidade. Ou seja, todas as pessoas viram, né? Aquilo que ele fez de errado e isso repercute, né? No meio onde ele morava, né? Principalmente em Israel, né?
Beba das águas da sua cisterna. Beba das águas da sua cisterna, das águas que brotam do seu próprio poço, né? Aí no 16, ó. Por que deixar que as suas fontes transbordem pelas ruas e os seus ribeiros pelas praças? Ó, que elas sejam exclusivamente suas, nunca repartidas com estranhos. Ó, no 18, seja bendito a sua fonte e alegre-se com a esposa da sua juventude. Tá vendo? Ele aconselha a se alegrar com a sua esposa, né? Com aquela que o Senhor entregou em suas mãos, né? Para ser sua. A gazela amorosa, coça graciosa, que os seios de sua esposa sempre o fartem de prazer, né? Que sempre o seu olhar esteja focado na sua esposa, aquela que, né, tá com uma aliança com você diante de Deus, tá certo? Ó, e sempre embriague-os com os carinhos dela, né? Se sacie com a sua esposa para não ter o olhar para outras que não é sua, que é a mulher estranha, né? Como ele fala aqui. Porque, meu filho, ser desencaminhado pela mulher imoral? Olha, ó. Por que abraçar o seio de uma mulher? Não, calma aí. Por que abraçar o seio de uma leviana, né? Vamos ver o que é esse leviano aqui. Tem um azinho aqui, ó. Ele fala sobre isso. De uma mulher casada, né? De uma mulher que já tem compromisso, né? Lembrando que o rei Davi passou por essa experiência, né? E foi muito mal essa experiência que ele passou, né? Apesar da graça do Senhor, né? Do Senhor ter misericórdia, mas ele sofreu as consequências do ato que ele cometeu, tá certo? Aí no versículo 21, ele diz assim, ó. O Senhor vê os caminhos do homem e examina todos os seus passos. Ó, as maldades do ímpio o prendem. Ele se torna prisioneiro das cordas do seu pecado. Aí no versículo 23 ele diz, certamente morrerá por falta de disciplina. Andará cambaleando, né? Por causa da sua insensatez, né? Terminamos aqui o provérbio 5. Isso é muito bom, né? Pra gente aprender. Eu, graças a Deus, quando eu me converti ao Senhor, eu comecei lendo provérbios. Até porque eu achava muito sabedoria ali, bom, né? Para entender as coisas. Tá? Praticamente terreno aqui, né? Que são os conselhos bíblicos muito bons. Para quem é novo, para quem, né? Tá começando. Claro, a gente lendo o Novo Testamento é melhor porque a gente descobre mais coisas sobre o Senhor Jesus, né? Mas aqui Provérbios nos ensina a andar aqui no nosso dia a dia, tá bom? Hoje terminamos aqui o capítulo 5 de Provérbios. Se Deus quiser, no próximo vídeo nós vamos ver o 6, não é isso? Isso, o 6. Eu vou deixar aqui um versículo para encerrarmos hoje, né? Deixa eu colocar aqui um versículo da Bíblia para encerrarmos hoje, um versículo bíblico, tá bom? Vamos para João, capítulo 3, versículo 15 e 16, né? O Senhor nos dá essa alegria aqui desse versículo, ó. No 15, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Crer no Senhor Jesus será salvo, né? Que graça maravilhosa que o Senhor nos dá. E a partir de que você crer, você vai querer saber mais sobre esse Senhor e Salvador Jesus, que deu a própria vida em nosso lugar, que nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. Um forte abraço a todos, de seu irmão Franciele Bandeira. Até o próximo vídeo, se o Senhor permitir. Tchau, amados!